meus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quinta e última temporada de You, que finalizou nessa quinta-feira, dia 24. E assim, gente, foi uma temporada que eu curti a meiuca ali da história, mas terminou terrivelmente mal. E aí eu vou falar de todos os detalhes nesse vídeo, então obviamente vão ter spoilers. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente acompanha nessa quinta temporada, né? Depois do Joe ter se casado com a Kate e ter se tornado poderoso por causa do dinheiro dela, poderoso de certa forma, né? Mas digamos assim, mais intocável. Obviamente ele estraga tudo tendo uma nova obsessão ali pela Bronte ou pela Louise, né? Mas tudo que pode ser positivo, como a mídia positiva em cima dele, no final das contas ele tá sendo muito mais visto, e conforme ele foi se envolvendo mais com a Bronte, os seus segredos começaram a ser revelados. Eu vou separar essa temporada em 3 partes para explicar como que foi a minha experiência assistindo. A primeira parte eu achei que era mais mesmo repetição. Eu particularmente não gostei do fato deles transformarem a Kate em meio que mais uma das esposas namoradas ali do Joe, que possivelmente acabariam mortas. Até porque eu senti que ela, particularmente nesse primeiro momento, acabou perdendo algumas características não muito condizentes com o que a temporada anterior tinha construído dela. Até porque acaba meio que se tornando uma repetição de arco aqui pra Bronte, sobre ela entender esse lado dele. Eu até entendo por decisão narrativa, porque claramente eles precisaram meio que dar uma volta pra conseguir conectar com a primeira temporada, então trazendo aí a Beck de volta, a história dela e tudo que sucedeu à história dela, que é a história de origem, né, ali. E claramente a série, né, ela se estendeu muito mais do que deveria, inclusive ocasionando, né, esse tom repetitivo aí da história. Mas, no geral, eu senti que os personagens, eles tinham construções e perdiam características. A Bronte, inclusive, é um exemplo disso. E eu preciso confessar pra vocês que muito da personalidade construída dela, pra mim, por muitas vezes me passou uma sensação de paródia do feminismo. E que, inclusive, eles tiveram que emburrecer alguns personagens. O Joe mesmo, essa temporada, de uma forma geral, parece que eles não tinham coragem de matar ninguém. Então, a gente tem a Marianne ali voltando, a gente tem a Kate, que de fato não morreu no incêndio. Meio que as duas reais consequências que a gente teve foi a Beck e a Love. A própria Bronte, claramente ela poderia ter morrido ali quando ele afogou ela no lago, ela também não morreu. Então eu senti que a temporada ela construía coisas interessantes, mas ao mesmo tempo tirava da gente. Então por isso que eu quis separar ela meio que em 3 partes para explicar esse ponto para vocês. A primeira é isso, eu acho que é uma descaracterização ali do que eles construíram na temporada anterior com relação a Kate. Eu acho que eles tiveram que emburrecer ela em alguns momentos, tiveram que trazer que ela não concordava mais com o assassinato, mesmo depois de ter usado ele. E é até interessante porque eu até concordo com o argumento dele em alguns momentos, que ele fala assim, e é terrível, tá, gente, ter que concordar com o Joe, porque ele é um cara realmente completamente errado. Inclusive, eu acho que essa temporada específica, eles deram nome aos bois, né, então ele já passa a ser chamado de serial killer. Tem os momentos também que fala que ele é misógino e odiador de mulheres, etc. Apesar da série sempre ter construído isso, eu acho que trazer a nomenclatura deixa bem claro, porque afinal a gente teve até gente defendendo ele ali na primeira temporada, que ele era um romântico, mas enfim. Mas eu tive que concordar com ele quando ele falou que a Kate usou ele pro que era necessário e depois descartou. E assim, gente, não me entendam mal, eu consigo compreender que, por exemplo, apesar de ambos terem as mãos sujas, né, a Kate, ela fazia coisas meio que pra auxiliar, ajudar o pai dela, e isso acabou matando pessoas, etc. E você, de fato, ser um assassino, você deliberadamente acordar e planejar um assassinato. Eu sei que são coisas diferentes, apesar que os dois são criminosos, mas realmente, né, enquanto foi conveniente pra acabar ali com uma parte, né, dessa narrativa que a série precisava construir inicialmente, foi ali necessário. E assim, gente, tinha outras formas da série trazer isso, tipo, o conselho não querer ela, ter uma traição e poderia ser só a partir da irmã, a Reagan, que ela já era a vilã ali da família. Então, é lógico, o tio, né, ele também era uma forma deles trazerem
essa característica dele de volta e dele sentir sede de matar novamente, mas eu não gostei como eles fizeram essas escolhas narrativas, como eles desenrolaram isso, até por essa questão de perda de característica aí dos personagens. Porém, aí surpreendentemente, a segunda parte ali da série, ela me surpreendeu e muito. Gente, eu comi os episódios seguintes, eu achei um ritmo interessantíssimo, eu tava curiosa pra saber o que ia acontecer, principalmente depois que ele acaba pegando a Maddie ao invés da Reagan ali pra matar. Então eu fiquei realmente ansiosa. Eu acho que eu vi talvez uns 4 episódios muito seguidos e já tava até tarde e eu queria saber o que ia acontecer e o que ia acontecer. Então essa parte eu achei muito boa e eu acho que essa seria a história da temporada em si, né? Principalmente quando ele começou a se dar mal. Não é que eu esperava uma obra de arte, tá? Eu acho que Yu, por muito tempo, já se transformou num guilty pleasure. Eu não espero coisas super bem elaboradas. Como eu falei, eu acho que a série, ela se estendeu mais do que deveria. Mas eu acho que a gente pode tirar lados positivos e negativos aí. Um dos lados positivos é justamente as discussões que a série acaba trazendo. Porque eles mostram que dinheiro compra sim a sua liberdade. E que não importa o quão grave você fez. E é interessante que eles trazem essa discussão até mesmo dentro ali da família, porque acaba que um vai se envolvendo. É lógico, tem muitas coisas, tipo a Maddie, ela não mataria por ela mesma, ela foi induzida ali pro Joe numa condição em que ela viveria bem, ele utilizou da fraqueza dela, que era irmã, e como ela se sentia diminuída, pra fazer com que ela conseguisse. Também, isso tudo é muito compreensível, eu acho que eles até mostram mais como ele é super manipulável com essas mulheres, e eu acho que isso também vai ser um ponto interessante de discussão da Bronte, de coisas que eu gostei e não gostei da personagem. E também, né, como eles trazem essa discussão do cancelamento, como é um turbilhão e principalmente como é manipulável essa percepção do público, né? Então, a gente vê depois o Joe, mesmo com as atrocidades que eram bem claras, tipo a mãe da Love falando, ele matou a minha filha, e tinha conhecimento público, né, da esposa que tinha morrido e que ela era assassina e etc, que de fato era também, mas ainda assim eles mostram, né, como a gente consegue mudar essa percepção com as palavras certas, né, principalmente quando você está num âmbito ali de privilégio. Só que ainda assim, eu acho que tinham formas deles se aprofundarem mais nessas discussões, por isso que eu falei que em muitos momentos eu achava que essa temporada parecia uma paródia do feminismo. Então tinham muitas falas da Bronte, né, conforme a gente foi construindo ela. Inclusive, gente, eu preciso dizer aqui, tava bem óbvio que ela tava enganando ele. E esse que é o aspecto também. Eu acho que eles precisaram emburrecer muito o Joe. Ele apanhou de mulher. Eu sei que tem a questão, né, que ele fala: ah, eu fiquei mais velho, perdi o manejo e etc. Se passaram 5 anos, sei lá quantos anos. Eu entendo que eles trazem essas questões, mas ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim, ele apanhou pra caramba. Apanhou de todo mundo, inclusive. Ele foi muito burro em vários momentos. Pra mim, claramente, ela tava manipulando ele. E de fato, ela tava, né? Então teve toda a questão ali do catfish. Mas eu achei que eles colocaram ela numa posição muito perigosa, porque eles começam a construir ela como essa personalidade forte, muito culta, e aí eu acho que também entra na discussão de tipo, nossa, até essa mulher foi enganada pra mostrar que não importa se você foi inocente, mas como ele é manipulador, como ele ludibria, mas tiveram algumas situações que eu achei sim burrice. E os pontos de virada da personagem também, tipo, quando ela conversa ali com a Marianne, e aí ela fala assim, nossa, realmente, eu tava sendo enganada esse tempo todo. E aí, pra mim, não condiz ali, né, tipo, tá certo, ela tinha que continuar o jogo da manipulação e falar, não, eu tô aqui contigo, e salvar ele e deixar a Kate lá, pra mim não faz sentido algum. E eu odiei essa situação de ser um floquinho de neve. Sabe quando o pessoal discute muito sobre, nossa, eu vou mudar este homem, e no final ninguém nunca muda, porque isso faz parte da essência da pessoa, só se ela, sei lá, tiver muita terapia envolvida. O que eu quero dizer é que muito raramente você muda as pessoas. Então ela teve uma atitude de tipo assim, eu vou derrubar ele e vai ser eu. Tipo assim, eu acho que a Kate tinha muito mais chance, tá? Tendo em vista, né, o poder aquisitivo que ela tinha muitas mais formas, né, de fazer ali as coisas. Eu não gostei da personagem, eu não gostei da Bronte, como ela foi construída. A única coisa que eu achei interessante foi eles terem pescado, né, ter dado essa volta toda pra retornar ali pra Beck. Eu gostei do grupo dela, eu gostei do filho lá do Dr. Nick. E aí também, outra coisa que fica aí na linha do perigo, na linha tênue, né, que fala assim, nossa, o Dr. Nick, pobre homem, foi inocentado, sei lá o quê. Mas ele também não era um bom psicólogo, ele realmente tava querendo a Beck ali, ele tava sendo bastante antiético. Isso diz que o Joe é a melhor pessoa?
não. Porém, entretanto, todavia, acho um pouquinho perigoso algumas frases, algumas coisas que a série trouxe, né? E aí aquele final dela falando assim, seu misógino! Ai, gente, eu quis morrer ali. E aí é por isso que eu falo, quando chega no final, pra conclusão, eu não gosto da série. O Joe, eles não tinham como fazer outra história sem ser ele se dar mal. E eu acho que faz sentido, principalmente quando eles trazem esse aspecto da jaula, né? Ah, porque ele enjaulava suas vítimas e ele acabar ali enjaulado. Eu acho que nesse aspecto a série encerra bem e não poderia ser um final diferente. Até porque eu acho que complementa a discussão sobre ele fazer isso por ele e não essencialmente pelos outros, que ele gostava da atenção. Tanto que a gente tem aquele momento das cartas das fãs, né? De assassinos e tal. A Belinda até poderia ser uma nova obsessão, porque não? Se tivesse, né, mais temporadas. Mas como termina a jornada em si, né, o caminhar, né, como chega nisso, eu particularmente não gostei. E assim, gente, eu quero que fique muito bem claro, né, eu acho que a série, desde o início, ela quis justamente trazer esses relacionamentos tóxicos, trazer essa discussão. Eu acho que é uma discussão extremamente importante. Por isso que eu falei, eu acho que foi importante sim eles darem nomenclatura aqui, falar ele é um serial killer, ele é um misógino, apesar de eu ter falado em momentos que parecia paródia, é que eu acho que quando a gente traz essas discussões, elas não têm que ser rasas. E eu acho que a série, por muitos momentos, trouxe de maneira rasa a discussão do que é o Joe, da característica dele, de como ele é manipulador. Não eram coisas muito elaboradas. E não é que precisa ser elaborada, precisa ser uma discussão cabeçuda, mas eu acho que a forma que foi feita é que me dava essa sensação que parecia tudo uma paródia em alguns momentos. É tipo essas frases feitas. Então eu fiquei em muito conflito aqui com essa temporada. Eu achei que ela trouxe algumas questões interessantes e, como eu disse, né, não é uma série que eu, nossa, super considero, vou fazer uma análise minuciosa de cada livro, os significados. E esse que é o lance, a série ela se faz inteligente por muitas vezes, porque ela se referencia da literatura, de escritores específicos, mas quando você vai escrever, né, o texto, as frases ali saídas de uma feminista, parece que um homem escreveu. Essa é a real. Então, assim, eu já imaginava que não ia acabar muito bem, porque eles, de novo, eles se estenderam mais do que deveria. Eu acho que o final em si era inevitável, ele acabar preso ou morto. Talvez teria sido até interessante, já que foi tão difícil pegar ele, trazer aquele final mais ambíguo de tipo, ele morreu. Mas será? E aí, enfim, terminou a série. Trazer ele preso ativamente também traz um senso de punidade pra esse tipo de atitude. E que a punição, ela não é só discutida nas mortes ali, né? Porque eles também trazem aquele cara incel. Então é isso, assim, quando a gente assiste essas coisas, você fala, tá, eu entendi a intenção. Só que foi feito tão de maneira burra, ou chula, ou superficial, e foi isso que eu senti com essa quinta temporada de You. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês tiveram essas mesmas percepções? Ou vocês gostaram mesmo? Achou mais terrível do que eu realmente achei? É porque assim, gente, eu me diverti em alguns momentos, preciso dizer aqui. Mas será que também essa é a intenção da série? Só te divertir? Dá pra ver que é uma série que te propõe a discutir, mas ao mesmo tempo eles não se aprofundam, eles não levam tão a sério a discussão. Pra mim não parece. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!